Boa noite, pessoal! Mais uma live aí começando. Live de final de feriadão. Vamos começar aí. Quero falar com vocês sobre esse assunto, que é a questão da ansiedade, porque eu sei o quanto pega, o quanto é um ponto aí que todo mundo me relata, do tipo, Laís, eu não consigo seguir um plano por conta da minha ansiedade. Então vamos falar sobre isso hoje, gente. Enquanto o pessoal vai entrando aí, me conta. Vamos falar um pouquinho sobre vocês, quem que é novo aqui, quem já vem sempre participando das lives, quem já caiu de paraquedas. Me conta um pouquinho. Como é que foi a feriado de vocês também, gente? Quero saber. Teve gente que trabalhou, teve gente que conseguiu emendar. Por aqui eu só trabalhei. Ontem eu acabei atendendo no consultório. Hoje foi um dia mais de montar plano, de estruturar a live. Então, por aqui não teve nada de feriado, gente. Aninha! Ai, que delícia! Que bom você aqui. Que bom. Parceira de trabalho, né, Ana? Muito gostoso. Oi, gente! Vamos lá. Bom, então o assunto da live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? Antes de eu começar a falar, eu quero me apresentar pra quem não me conhece. Oi, Mari! Tudo bem? Mari me pacientona aqui, fazendo presença. Gente, então assim, ó, o que a gente tem que pensar, né? Então, quem já tá vendo as minhas lives ao longo dessas últimas semanas, cada dia eu tô trazendo uma live com um ponto com relação a uma questão quando a gente pensa em emagrecimento, pra conseguir seguir um plano, né? Porque eu sei que muitas vezes a ansiedade pega, muitas vezes a questão da vontade de comer doce pega, com relação a um sono ruim. Então, todos esses pontos que eu venho fazendo lives são pontos importantíssimos. Eu falo que são pilares fundamentais quando a gente pensa em emagrecimento, né? Tem a questão do sono também, que eu fiz uma live só sobre sono, explicando certinho o quanto o sono influencia no emagrecimento. Tem a questão também da parte de, eu tenho fome o dia todo, Laís, o que eu faço? Então, tudo isso eu fui explicando pra vocês, né, ao longo das lives, porque não é só eu fazer um story de 15 segundos pra poder explicar. E eu sempre tento deixar isso muito claro, porque eu acho que quanto mais vocês têm conhecimento, no sentido de, eu vou comer esse alimento, o que ele vai fazer no meu corpo? Eu tô com esse sintoma, o que pode ser? Quanto mais você conhece o seu corpo, é muito mais fácil de você fazer escolhas alimentares. E aí não é naquela do tipo, eu posso ou não posso? Não, você realmente fala, não, se eu for comer isso, eu vou comer isso de manhã, eu vou comer isso à tarde. Então você aprende a fazer escolhas alimentares mesmo. Então essa é a ideia das lives que eu faço semanais, pra você realmente poder começar a colocar na prática aí algumas mudanças, certo? Então vamos lá. Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Laís Sarajoto, eu sou nutricionista e ao longo desses meus anos, né, de carreira, eu fui cada vez mais me especializando quando o assunto é emagrecimento. Então, eu já fiz várias pós-graduações, eu tenho mestrado e eu gosto muito desse assunto de emagrecimento em si. Então, eu fui mesmo cada vez mais me especializando nisso e hoje em dia eu atendo inúmeros pacientes com diversos tipos de patologias, com diversos tipos de finalidade, mas o emagrecimento é um ponto que eu adoro falar, eu adoro conversar e adoro trazer mais e mais conteúdo pra vocês aí desse assunto que eu sei que muita gente se questiona, né? E muita gente sofre quando a gente pensa aí em emagrecimento, tá? Bom, então o assunto da live de hoje é sobre ansiedade. Ai, belezinha, Mari, brigadão. Gente, então o assunto é sobre ansiedade, porque eu sei que esse ponto, assim, pega muito. E não é só cortar os alimentos, tá, pessoal? Eu sempre falo que eu pego inúmeros pacientes, as minhas alunas do curso, que elas viram e falam, Laís, cortei carboidrato, achei que eu ia morrer. Não consegui fazer, fiquei super estressada, ansiosa, irritada. E realmente, gente, isso vai acontecer. Então não é você cortar os alimentos, né? Eu sempre prego muito isso dentro do meu consultório, com as minhas alunas, que não adianta você falar, não, então agora eu vou cortar o doce, agora eu vou cortar o pão. Você não vai manter isso a longo prazo. Então quando a gente pensa na ansiedade, não é você cortar o alimento em si. O que você tem que fazer muitas vezes é você olhar a questão a parte hormonal, né? Então eu vou falar muito com vocês hoje sobre a questão de alguns neurotransmissores.
tem inúmeros neurotransmissores que eles vão interferir diretamente quando o assunto é a ansiedade. Vocês conhecem essa parte de neurotransmissores, pessoal? Me mandem um joinha aqui, se já ouviram falar sobre isso, se é a primeira vez que estão ouvindo, porque como entra muito nessa questão da parte mesmo hormonal, eu vou ser o mais clara possível. Se eu não estiver sendo clara, fiquem à vontade para mandar mesmo aqui nos comentários. Laís, explica de novo essa parte dos neurotransmissores, porque a hora que você entende isso, fica muito mais fácil de você conseguir colocar na prática e seguir mais a longo prazo, certo? Posso começar então, gente? Bom, me fala aí quem sofre de ansiedade com relação Bom, não é nem com relação ao plano alimentar, né? Eu acho que a ansiedade no geral, a gente vai sempre descontar na comida, né? Seja pra doce, pra salgado, pra bebida alcoólica, cada um vai ter um gatilho aí quando a gente pensa em ansiedade. E aí sempre a nossa desculpa é essa, né? Ah, hoje eu mereço. Ah, eu tô muito ansiosa. Ah, hoje eu vou comer porque dane-se, né? Então a gente sempre usa esse gatilho da ansiedade pra tentar suprir essa necessidade hormonal nossa, de certa maneira, né? Então eu vou falar muito hoje, eu vou começar falando sobre 2 neurotransmissores, que eles são muito importantes quando a gente pensa aí em emagrecimento, em controlar a ansiedade, que é a serotonina e a dopamina, tá? Esses 2 neurotransmissores, a gente vai sempre ter alguns sintomas que mostram se a gente tem uma queda ou não desses neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a gente tem uma queda de dopamina, é muito comum a gente ter vários sintomas, como a libido baixa, questão de muita vontade de comer doce, compulsão noturna. Então aquela pessoa que vem pra mim e fala, Laís, à noite eu tô querendo, assim, abrir a geladeira e eu comer o que eu vejo pela frente. E aí como que eu viro pra você e falo, ah, mas tem que cortar. Ai, mas isso daí é porque você é sem vergonha. Ai, mas isso daí é porque você não deveria comer. Gente, é óbvio, né? A gente sabe que a gente não deveria abusar em doce à noite, que a gente não deveria abusar em carboidrato à noite. Mas muitas vezes você tá com essa parte de neurotransmissores desequilibrada. Então é por isso que eu falo que não é cortar. É você entender essa questão hormonal sua mesmo. Então, com uma queda de dopamina, você vai ter esses sintomas, né? De compulsão noturna, vontade de comer doce descontrolada, a questão da libido baixa. Então, muitas vezes eu falo que até a alimentação, quando a gente melhora a alimentação, a gente regula essa parte dos neurotransmissores e até a sua libido melhora. Entendem? Então aí você vai na nutricionista só pensando em emagrecer e melhora a relação com o marido. Quem não quer? Então eu falo que a nutrição é tão importante porque tem tanto pilar envolvido, não é só o emagrecimento, gente. O emagrecimento é só a cerejinha do bolo. Tem muita coisa que vai além aí. Outro ponto, quando a gente pensa em dopamina baixa, a questão disso, né, de compulsão noturna, aqueles alimentos mais gordos, então. Então, à noite, quando a pessoa vem e me fala assim, Laís, à noite é uma vontade descontrolada de comer pão, pizza, macarrão. Então, tudo isso acaba acontecendo quando a gente tá com uma queda de dopamina. O emagrecimento vem de brinde. Exatamente, Ana. É por isso que eu sempre falo, a gente não tem que pensar no emagrecimento como algo do tipo objetivo final. É olhar todo esse processo, né, toda essa questão hormonal, porque só da gente regular serotonina e dopamina, você vai se sentir mais animada, mais disposta, a questão do seu sono vai melhorar. Quando a gente pensa aí em serotonina, que eu vou começar a falar ainda da serotonina, tem uma relação com o seu sono também. Então não adianta você querer pensar em emagrecer e não olhar esses pilares. O emagrecimento, gente, é uma soma de fatores, é uma soma de pilares. Eu falo até, né, no meu curso Muito Além do Emagrecimento, eu uso uma roda. E essa roda, né, tem vários pilares. Então tem o pilar do sono, o pilar da vontade de comer doce, o pilar da ansiedade. E aí eu peço para as minhas alunas pintarem esses pilares, né? Porque se esses pilares estiverem muito desregulados, a roda não gira. E a roda não girando, você não emagrece. Entendem? Então, quando a gente tem uma dopamina baixa aí, já vai ser um fator
assim, super importante para ter uma alteração na nossa ansiedade, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a serotonina agora e depois eu vou vir explicando como é que a gente consegue regular os dois, tanto a serotonina quanto a dopamina, tá? Então, assim, se eu não estiver sendo clara, pessoal, mandem aqui no comentário, vamos conversando, porque é o que eu falei, às vezes fica um pouco mais complexo por eu estar falando um pouco mais com relação à parte de neurotransmissores, tá? Então, vamos voltar. Dopamina tem alguns sintomas pontuais que mostram que a gente tem uma queda de dopamina. Então, libido baixa, vontade de comer doce, compulsão noturna, vontade absurda de comer carboidratos muito, né, massa, pão, pizza à noite. Tudo isso tem a ver com a parte de dopamina baixa. Quando a gente pensa em serotonina, a serotonina, gente, é o neurotransmissor do prazer. Então, quando ela tá muito baixa, a gente vai ter muita vontade de comer doce também. E ao mesmo tempo, ela pode estar baixa porque pode vir do intestino essa alteração. Porque no nosso intestino é onde a gente vai produzir serotonina, né? Uma das vias é no intestino. E aí é a mesma coisa que eu tava falando antes. Tá vendo como um pilar liga no outro? Se o intestino não tá bom, você não vai ter uma boa produção da serotonina. Consequentemente, você vai ter mais compulsão por vontade de comer doce, você fica mais ansiosa. Como que você consegue fazer um plano? E além disso, serotonina baixa tem uma dificuldade em produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Você não dorme bem. Aí, não dormindo bem, você vai produzir mais vai alterar aqueles 2 hormônios que eu expliquei na live passada, lembra? Grelina, leptina, que são os hormônios da fome, o hormônio da saciedade. Então, olha como você entra num ciclo vicioso. Só porque o intestino não estava bom e aí alterou esses 2 neurotransmissores. E quando eu falo intestino bom, gente, é o intestino que você vai de 1 a 2 vezes por dia no banheiro, que é normal a consistência, tá? Porque não adianta você virar e falar assim, ah, não, eu vou no banheiro todos os dias, aí acaba tendo muita diarreia, né? Eu já peguei várias pessoas que me falavam, nossa, Laís, meu intestino, ó, belezinha. Ia de 5 a 6 vezes por dia. Como que tá a absorção de nutriente desse intestino? Tá 0, né? Absorção, 0 realmente. E aí, com isso, você vai ter uma boa produção da serotonina, que é o hormônio do prazer? Não. Consequentemente, vai desencadear tudo isso que eu fui falando pra vocês. E aí, então, primeiro ponto, vamos olhar esse intestino de vocês aí, porque isso vai ter ligação com relação à ansiedade. Intestino ruim vai piorar a sua ansiedade, não tenho dúvidas. Beleza, Laís, não, mas meu intestino tá ótimo, tá reguladinho, sem nenhum problema. Como que eu consigo controlar um pouco melhor essa serotonina? Tem vários alimentos, gente, que são ricos em triptofano. E o triptofano é um precursor de serotonina. Então ele vai ajudar a aumentar um pouco mais essa questão desse neurotransmissor. Vocês conhecem alguns alimentos que têm ricos em triptofano, gente? Me mandem aqui se vocês conhecem. Quero saber. Banana, muito bom, Ana. Gente, tem inúmeros alimentos que são riquíssimos em triptofano e a gente tem que colocar no nosso dia a dia, tá? Então, assim, agora todo mundo pega papel e caneta aí, ou quem puder, quem tiver um tempinho, coloca nos comentários pra mim, que assim o pessoal vai dando print na tela e guarda, né, se precisar. Mas isso aí, ó, semente de abóbora é riquíssimo em triptofano, banana é riquíssimo em triptofano, a questão de amendoim, então dá pra gente usar. É óbvio que tudo aqui, gente, não é nada em exagero, tá? Porque às vezes eu falo um alimento, a pessoa sai comendo pasta de amendoim o dia inteiro, né? Come de manhã, come à tarde, porque é rico em triptofano. Então não é assim que funciona, tá, gente? Então tudo aqui é sempre controlando a quantidade. Eu até fiz um story hoje falando sobre isso, né? Porque o que vira veneno é a dose, não é o alimento em si, de certa maneira, né? Então é por isso que eu falo, não tem um alimento que é o salvador e um alimento que é o vilão. O que vai ser importante aí é você encontrar esse equilíbrio, tá? Mas no geral, alimentos riquíssimos em triptofano, então vamos lá, banana, semente de abóbora, nibs de cacau, então eu adoro colocar nibs de cacau aí nos planos alimentares. O chocolate em si,
com uma quantidade boa de cacau, gente, é interessantíssimo, tá? Então essa coisa que a gente fala, quando a gente vai na Nutri tem que cortar o chocolate. É óbvio que não. Dá tranquilamente pra gente colocar um chocolate com uma quantidade boa de cacau aí e você ter um controle de serotonina e até, olha que ótima estratégia, à tarde, por exemplo, você colocar um quadradinho de chocolate de 70% cacau, por exemplo, e um chá, então um chá que vai ser dopaminérgico, né, que vai controlar a dopamina, então um chá de tusse, um chá de romã, um chá de gengibre. Quando a gente coloca esse chá e um chocolate, por exemplo, num lanche da tarde, a gente consegue modular a dopamina e modular a serotonina. Consequentemente, ansiedade despenca. Com algo que você fala, gente, dá tranquilamente pra gente consumir. E não é ficar se matando e achando que a ansiedade tem que ser controlada com medicações. Que, não, eu nasci assim, né? Aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e meus pais são assim. Não. Se você tem ansiedade, você tem que controlar isso. E como é que eu faço pra ter esse controle? Então, os alimentos estão aí, esses alimentos ricos em triptofano, pra te ajudar nesse processo. Então, gente, quem puder, põe aí nos comentários pra mim. Então, cacau, nibs de cacau, cacau em si, né, que é o chocolate, banana, a semente de abóbora, o amendoim, que eu já falei também. Abacate também é um ótimo alimento rico em triptofano. Então é por isso que eu prego tanto e eu falo bastante pra vocês também do contar caloria, né? Do quanto, na minha prática clínica, do que eu acredito contar caloria, hoje em dia, não adianta. Porque o abacate, por exemplo, é um alimento que se você colocar ele num plano alimentar, vai ter muita caloria, porque ele é calórico. Só que ao mesmo tempo, ele é maravilhoso com relação ao triptofano. Ele acaba tendo uma gordura muito boa, te dá saciedade, você não passa fome. Então, gente, não é você ficar só naquela coisinha mesmo, sabe? Naquela caixinha do tipo, eu preciso contar caloria. Ai, quantas calorias eu comi hoje. Não. Você tem que ver prazer no que você tá fazendo. Se você não vê prazer no que você tá fazendo, você faz um mês. Mês que vem você foge da Nutri e nunca mais volta. Não é assim que funciona, gente? Me conta aqui se alguém já passou por isso. De começou um plano, parou no meio do caminho, por conta da ansiedade em si, por conta da vontade de comer doce, ou até alguma experiência mesmo, né? Do tipo, nossa, eu conheço alguém que começou a fazer e não conseguiu dar conta. Porque, gente, eu pego isso direto. Direto. Tem até um amigo meu que virou meu paciente esses dias, né? E a gente tava conversando, ele falou, Laís, eu queria emagrecer e eu cortava carboidrato e eu ficava estressada, eu ficava irritada, eu achava que era assim que tinha que ser. E não é, gente. Não é. É você usar os alimentos certos mesmo. Olha lá, sempre. E é mesmo, né? A gente acaba sempre fazendo isso. Então, gente, o que a gente tem que pensar então é bem isso, tá? Então, o primeiro ponto da live de hoje é você entender que pra você conseguir modular a ansiedade, é você modular a dopamina e modular a serotonina. São dois neurotransmissores importantíssimos, tá? E aí, pra você poder entender como é que você tá com relação à queda desses hormônios, é o que eu falei. Vamos focar aí com relação, como que tá a sua vontade de comer doce? Como que tá com relação à parte de libido, né? Tô com libido muito baixo. Como que tá com relação à parte de compulsão noturna? De vontade de comer carboidrato à noite? Tudo isso são pontos importantíssimos que vão te dar já uma direção. Do tipo, se eu tô sentindo tudo isso, então pode ser que eu tenha uma queda desses neurotransmissores. Então eu tenho que olhar isso. Tá fazendo sentido, gente? Até aqui alguma dúvida? Deu pra entender bem com relação à dopamina, à serotonina? E aí, a gente também tem que pensar muito aí nos alimentos, né? Nos alimentos e algumas estratégias quando a gente pensa em dopamina. Porque a dopamina, a gente tem sempre que usar adaptógenos. O que os adaptógenos vão fazer? Eles vão adaptar. Então, ou seja, o que tiver em excesso no nosso corpo vai descer, o que tiver em falta vai subir. Então, os adaptógenos são ótimas estratégias para modular essa questão de dopamina e para controlar a ansiedade. Um adaptógeno que eu sou assim, gente, eu sou fãzaça
Até ontem eu tava falando com um paciente que ele falou, Laís, você mudou minha vida. Porque o que melhorou minha ansiedade não tá escrito. Eu parei de ficar compulsivo, de ficar querendo beliscar. E é a ashwagandha, né? A ashwagandha, gente, é muito boa quando a gente pensa aí num adaptógeno. Então ela ajuda a diminuir muito a ansiedade. E a ashwagandha, a gente pode vir a encontrar ela, ou mesmo você mandar manipular, né? Usar em extrato seco. Então até você conversar com um profissional que você goste, que você confie, pra prescrever pra você, é uma estratégia, tá? Ou também tem alguns, hoje em dia a gente vai encontrar a ashwagandha em whey protein quando você compra, dependendo do whey que você compra, tem a ashwagandha. Tem alguns suplementos em pó, mesmo que você compra, e você pode fazer um chá com a ashwagandha. Então a ashwagandha é maravilhosa, eu sou muito fã dela. Quem nunca ouviu falar, ó, a Ana até colocou o nome dela aí, porque não é algo fácil, né, de escrever. E então eu gosto muito da ashwagandha, gente, adoro, adoro. Outros nutrientes fitoterápicos legais que a gente pode vir a usar, né? Tanto fitoterápico quanto alguns suplementos mesmo, é a rhodiola rósea, que também é outro fito que eu adoro. E a rhodiola também acaba sendo manipulada, tá? Eu gosto muito de manipular. Tem até algumas rhodiolas que são de laboratórios específicos. Mas eu, particularmente, gosto muito de manipular a rhodiola rósea. Também ajuda muito a modular a dopamina. Então vai ajudar muito com relação aí a essa questão de neurotransmissores e, consequentemente, diminuir sua ansiedade, tá? Então, ashwagandha, rhodiola, magnésio, gente. Magnésio, eu falo assim, que é um mineral maestro. Tipo, sem o magnésio, nada funciona no nosso corpo. Então, o magnésio é um suplemento que todo mundo deveria tomar. Óbvio que depende da quantidade, depende do tipo de magnésio, mas o magnésio é uma ótima opção também quando a gente pensa aí em dopamina, né? Quando a gente pensa em modular esse processo de dopamina, tá? Então, rhodiola, ashwagandha, magnésio, a cúrcuma em si. Então, gente, é por isso que eu falo tanto também dos shots matinais, né? Eu gosto muito dos shots. Óbvio que o shot matinal, eu coloco esse nome de shot matinal, porque eu acho mais interessante você fazer ele na parte da manhã, tá? Mas você pode fazer à tarde, se você quiser. Você pode fazer depois do seu almoço. Você pode fazer à noite, caso você queira. Mas o shot matinal já é uma dose de vários fitoterápicos para modular vários fatores aí, né? Então, por exemplo, vamos colocar uma cúrcuma num shot matinal, já vai ajudar muito a modular a dopamina. Vamos colocar um gengibre, ele vai ajudar muito com relação à parte de ser um termogênico, ser um anti-inflamatório. E tudo isso natural. Então, se você acorda de manhã e coloca uma dose aí de um shot matinal, né? Um boom de nutriente no seu corpo já, você já fica menos ansiosa ao longo do dia, o seu corpo começa a trabalhar melhor, você fica menos inflamada. Tá fazendo sentido, gente? Tô indo muito rápido ou não? Me mandem aqui. Que às vezes eu me empolgo e aí eu acabo falando, eu jogo conteúdo e vocês não conseguem linkar uma coisa na outra. Então só me falem se tá organizado. Ana, pra mim tanto faz. Assim, eu gosto de indicar o gengibre em pó, sim. Em shot matinal mesmo. Mas é óbvio que depende muito da procedência, né? Então, assim, o gengibre em pó a granel, eu não acho uma boa estratégia, tá? Eu prefiro muito mais que a gente compre aí mais embalado, fechado. Eu prefiro, porque a chance de contaminação com coisas a granel, gente, é muito grande. Então, eu prefiro realmente que a gente use tudo mais embaladinho, mais empacotado, mais fechado. Eu acho uma melhor estratégia aí quando a gente pensa em evitar a contaminação. Então, gente, me falem se tá lógico pra vocês. Vocês estão entendendo todo esse processo? De serotonina, de dopamina, quais são os alimentos e fitoterápicos que fazem um controle desses dois neurotransmissores? Tá ficando claro? Ou tá muito complexo? Porque vocês entendendo isso, é muito mais fácil de você fazer escolhas alimentares. Que daí você começa a pensar, não, ó, a Laís me falou que isso, no horário no lanche da tarde, por exemplo, vai controlar tanto dopamina quanto serotonina. Então eu vou ficar menos ansiosa. E aí você colocando isso na prática, você vai vendo que realmente funciona. Tá claro, gente? Então ótimo.
Nenhuma dúvida até aqui? Posso continuar? Chá verde também é muito legal. Até ontem eu recebi duas amostras, né, da tal chá de chá verde. Então o chá verde, gente, para modular a dopamina também é uma ótima opção. E aí, ao mesmo tempo, é por isso que eu falo que, dependendo da dosagem, para cada pessoa pode ser remédio, como pode ser veneno, né? Porque muitas vezes até, falando um pouquinho do chá verde em si, a gente também pode ter uma dopamina em excesso. E quando a gente tem uma dopamina em excesso, a gente vai ter sintomas como a cabeça que não para, aquela pessoa que não descansa, aquela pessoa que não relaxa, aquela coisa das pernas inquietas. Sabe aquela pessoa que fica balançando a perna? Você fica, meu Deus, para de balançar a perna. Dificuldade em concentração. Tudo isso pode ser um aumento de dopamina. E aí, quando a gente tem esse aumento de dopamina, é muito comum a pessoa ir para estimulantes. Então, ela vai mais para café, ela vai mais para chá verde. Tudo que estimula demais o corpo dela, para esses casos, daí não é legal. Entendem como... por isso que é importantíssimo, que eu falo tanto pra vocês, o como vocês têm que focar nos seus sinais e sintomas e entender o seu corpo. Porque o chá verde, pra muitas pessoas, se eu virar e generalizar, né? Ah, não, o chá verde vai ajudar a controlar a dopamina. Todo mundo pode consumir chá verde. Será? Porque daí, se for uma pessoa que tem dificuldade em concentração, que tem uma dificuldade em ter foco, uma dificuldade nas pernas ficam realmente inquietas, a pessoa não para. E ela continuar colocando alimentos estimulantes, né? Então, um chá estimulante, por exemplo, um café, pra ela não vai ser bom. E aí pode até vir a piorar mais a ansiedade dela. Entendem, gente? E aí, quando você tem um excesso de dopamina também, né, que são esses sintomas que eu falei pra vocês, até o seu quadro inflamatório pode piorar. E quando piora esse quadro inflamatório, o ganho de peso é certeiro. Né? O ganho de peso é só a cerejinha do bolo. Porque a gente fala demais sobre isso, né, gente? Todo lugar que você vê com relação à dieta, com relação ao emagrecimento, sempre fala sobre quadro inflamatório, né? Do quanto você tá inflamado quando você tem que emagrecer. E aí, se você tem uma dopamina alta, a chance de você inflamar mais seu corpo é maior ainda. E aí, você usar aí uma rhodiola, o Itânia sominífera, o Itânia sominífera é o nome da ashwagandha, né? Então, uma rhodiola, uma ashwagandha, pra descer um pouco essa dopamina, também é importante. Porque daí assim você vai realmente conseguir controlar essa questão hormonal. E aí você fala, tá bom, Laís, eu entendi tudo isso, eu entendi a questão dos nutrientes em si, né? Magnésio, rhodiola, ashwagandha, mas eu quero usar o chás, né? Então eu sou fãzaça dos chás. Quem me conhece sabe o quanto eu prescrevo, o quanto eu realmente acho que eles são muito potentes. E eu uso chá gelado, chá quente, independente da época do ano, eu indico muito. E aí, gente, vão ter vários chás aí que vão ajudar muito a controlar essa questão, né, de dopamina em si. Vocês chutam alguns aí? Me falem, o que vocês acham? Se vocês acham que tem chás que vão ajudar, que não vão? Ô, gente, eu adoro quem vê eu falando sempre, né? Ai, gente, fui arrumar meu cabelo, agora piorou tudo aqui. Quem me vê falando sempre, eu adoro chá de tusse, né? Eu acho que o chá de tusse é um chá maravilhoso aí quando a gente pensa em modular a inflamação em si. E o chá de tusse, a gente acaba comprando a erva tusse, né? A gente compra... aqui no Brasil, eu só acho que tem da Organic India, que é uma marca que vende o chá de tusse. Então, a tusse é maravilhosa pra gente modular quadro inflamatório, modular dopamina. Então, colocar no lanche da tarde, por exemplo, um tusse com cúrcuma, um tusse com rosas, vai te deixar muito tranquila. A ansiedade, gente, vai descer demais, demais. E aí, é o que eu falo, não é eu falar pra você o que você tem que comer ou não.
Quando a ansiedade sua tá baixa, você consegue se controlar muito melhor. Então você consegue realmente, ai, nossa, ó, hoje eu não tô a fim de comer doce mesmo, sabe? Porque eu tô mais tranquila. Essa compulsão de ficar beliscando demais não tá me pegando mais. Porque realmente você tá controlando essa questão dos neurotransmissores. Então, chá de tuço, chá de cúrcuma, chá de gengibre, chá de romã é maravilhoso. Chá de canela também é muito legal. Chá de alcaçuz, eu também adoro alcaçuz. É muito bom. E o legal do alcaçuz, gente, é que ele ajuda muito com relação a gases também. Então, até com relação ao intestino, ele vai trabalhar. Então, ou seja, vai controlar a dopamina e, consequentemente, óbvio que tem toda uma alimentação aí que tem que ser controlada, mas também vai ajudar com relação, às vezes, a estufamento, a gases no seu intestino. Então, eu adoro alcaçuz. Ele é meio amarguinho, mas é um chá muito legal também, gente. Vale muito a pena. Muito legal. O mulungu dá pra gente usar também, sem problema nenhum. Então, esses chás são muito legais, gente. Tudo isso e aí você pode usar o que eu acabei de falar, o que eu falei no comecinho da live, né, de estratégia. Pôr um chá à tarde e um chocolatinho. Vai modular os dois neurotransmissores, serotonina e dopamina. Sucesso, a ansiedade sua vai ficar controlada. Então, gente, chega aí de achar que pra você controlar a ansiedade, óbvio que eu tô falando aqui, gente, ansiedades leves, tá? Não tô falando que, nossa, então a ansiedade em si eu não posso usar remédio. De forma alguma, tem sim que passar com um profissional que você confie, pra você realmente ver o nível da sua ansiedade. Mas no geral aqui, gente, eu tô só falando de sintomas leves de ansiedade, né? Sintomas que você acaba pondo a ansiedade como culpado do seu emagrecimento, né? Como culpado de você não conseguir seguir um plano. Tá? Então, só pra ficar claro, pra realmente a gente achar que, nossa, então eu não preciso de medicação. É óbvio que tem graus e graus de ansiedade, né? Então, é isso que tem que ficar muito claro aí pra vocês. Então, assim, gente, a ansiedade tem toda essa questão alimentar que eu falei pra vocês, né? Então, todos os alimentos ricos em triptofano, com relação realmente a essa questão da dopamina, todos esses fitoterápicos, os chás. Mas também, por outra via, a gente pode muito bem modular a ansiedade com a meditação, né? Eu falo demais de meditação. No meu curso, que é o curso Muito Além do Emagrecimento, eu até tenho um módulo que eu oriento muito a meditar. Eu faço meditações guiadas para direcionar realmente a pessoa. Tem até uma meditação do chocolate, que eu ensino a pessoa a colocar um chocolate embaixo da língua e ela viver esse processo mesmo com o chocolate. Então, assim, associar essa questão da meditação com os alimentos que são ricos em triptofano é uma ótima estratégia, porque isso vai modular a ansiedade. Então, assim, tem alguém que medita aí, gente, ou não? A meditação eu acho uma ótima estratégia, tá? Eu sempre falo que não é de uma hora pra outra, né? A pessoa sempre me fala, ai, Laís, mas eu sou muito elétrica, eu não dou conta de fazer meditação. Pessoal, eu também não. Pensa eu que não paro de falar, né? Eu sou super agitada, quem me conhece pessoalmente, quem me vê aqui no Instagram, vê que eu não paro um minuto. E eu sou assim mesmo. Mas a meditação, ela é muito legal, porque não é você ficar lá sentada sem pensar em nada. Você realmente pode direcionar a meditação, né? Então, hoje eu vou meditar a minha saúde. Hoje eu vou meditar, eu consegui seguir um plano alimentar. Tem uma meditação que eu faço também no curso, que é a meditação da visualização, né? Então, você visualizar o seu dia perfeito, né? Então, você conseguindo ir numa loja e comprando uma roupa legal, que você acabar entrando na roupa, que você não tem dificuldade pra entrar na roupa, por exemplo. Ou você conseguindo brincar com seus filhos sem dificuldade por conta do peso. Ou você indo viajar e pondo um biquíni legal e se sentindo bem com o seu corpo. Então, essas meditações são muito boas. Porque eu uso muito essa questão do nosso cérebro, gente. Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quanto mais você consegue trazer essa questão imaginária para o seu cérebro, mais você consegue colocar isso, se espelhar isso na sua realidade. Tem até aquele documentário, sabe? O Segredo? Ele fala muito disso, né? Do quanto você
Quanto mais você acreditar numa questão mental mesmo, do tipo, então eu quero emagrecer, e você fizer mesmo estratégias que você acredite nisso, né? Então, sei lá, por uma foto de uma pessoa que você acha o corpo legal, ou você mesmo que já foi magra e engordou um pouquinho por uma foto sua antiga. Então, tudo isso você vai direcionando o seu cérebro a trazer isso pro racional, né? A trazer isso pra sua vivência mesmo, né? Pro seu externo. Então, a meditação, gente, a prática da visualização é uma meditação muito gostosa, porque vai te acalmar e você vai realmente conseguir ficar cada vez mais no presente. Porque a ansiedade, pessoal, nada mais é do que você tá projetando algo no futuro. Né? A gente fala que a depressão, o desânimo é quando você vive muito no passado e a ansiedade é quando você vive muito no futuro. Então, quando você pratica uma meditação, isso te traz para o presente. E quanto mais você estiver no presente, mais fácil é de você conseguir seguir escolhas alimentares corretas. E você tá vivendo o presente. Aí a ansiedade sua é muito menor. Então, praticar a meditação aí pra você realmente, sabe, se conectar com o presente é muito legal. Muito legal. Outra ótima estratégia também, gente, é com relação a... Eu uso muito essa prática, que é a prática dos 10 segundos. Porque a gente, no geral, a gente faz tudo correndo, né? Então a gente come correndo, a gente toma banho correndo, a gente dirige todo mundo, né, no automático, né? Não é nem correr em si, mas é tudo no automático. Então você não pensa pra tomar algumas tarefas. Quando você escova o dente, você tá escovando o dente, mexendo no computador, mexendo no celular, né? Quando tá dirigindo é a mesma coisa. Tá lá dirigindo, mas tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Cozinhando, tudo ao mesmo tempo. Então, quando você pratica a prática dos 10 segundos, é a hora que você também vai se conectar com o presente. Então, então 10 segundos. Aí, o que você tem que fazer? Então tá, vou escovar o dente. Então eu vou ficar 10 segundos focada na prática de escovar o dente. Isso também é uma ótima opção para você ficar cada vez mais no seu presente. Então agora eu estou escovando o dente. Agora eu tô fazendo live com a Laís. Agora eu tô almoçando, né? Quem que não almoça na correria aí? Nem solta o talher. Vocês dão o quê? 2, 3 garfadas? Mastigadas, na verdade, né? E aí, gente, não tem como. Aí é o que eu falo, vira aquela bola de neve, né? Você tá fazendo tudo correndo, você não foca numa coisa só, você faz 3 coisas ao mesmo tempo, você não dá 2 mastigadas, sua digestão já fica ruim, seu intestino já fica ruim, aí já vai alterar a serotonina, já vai alterar seu sono. Aí, gente, como que você emagrece? Pessoal, não tem como. É que eu falo, não tem como você querer ir contra isso. E é por isso que, quando você entende tudo isso, fica tão leve você emagrecer. Você entende esse processo. Aí você fala, meu Deus, eu sempre fui contra o meu corpo. Não tinha como eu emagrecer realmente. Tudo que eu fazia era ao contrário do que ele pedia. Então essa prática dos 10 segundos é muito legal, pessoal, porque ela ajuda muito a você se conectar mesmo com o seu presente. Então, como atividade aí pra gente fazer quando terminar essa live, né, ao longo da sua semana, óbvio, focar muito com relação aos alimentos que a gente conversou, ricos em triptofano, focar muito com relação aos chás que vão modular a dopamina, com relação até a alguns suplementos, caso você queira. Então, conversar aí com um profissional que você confie pra poder te prescrever, acho que é uma ótima estratégia. Mas, gente, também tentar encaixar aí uma meditação, tentar encaixar aí essa prática dos 10 segundos, que já vai ajudar muito a você se conectar cada vez mais no presente e parar de projetar tudo no futuro. Quanto mais você ficar no futuro, mais ansiosa você vai ficar. Não tem jeito. Não tem segredo. Gente, dúvidas com tudo que a gente falou? Eu sei que é muito conteúdo, é por isso que eu falo que sempre quando vocês virem pra live, traz papel e caneta pra gente poder ir conversando, vocês irem anotando tudo que eu falo, porque eu sei que é muita coisa, tá? Mas eu quero que vocês entendam realmente que existe inúmeras maneiras de modular a ansiedade. É só você entender que existem formas e formas.
né? E você não vai querer só cortar os alimentos e cortar o que você acha que, né? Ah, então eu vou cortar o açúcar. Mas até que ponto você vai aguentar? Então, entendendo tudo isso, colocando esses alimentos no seu dia a dia, usando essas práticas, né, ao longo das semanas, pessoal, eu garanto que diminui a ansiedade. Eu garanto. Quero até saber depois. Quem começar a colocar aí na prática, né, tudo que eu fui colocando pra vocês, me contem depois o que vocês acharam, se diminuiu a ansiedade realmente, se não viu diferença nenhuma. Porque é óbvio que isso é a longo prazo, né? Você comer hoje a castanha de caju, por exemplo, que vai diminuir a ansiedade, mas é você incluir isso no seu dia a dia, né? Associado a uma alimentação saudável, associado aí a você conseguir olhar seus sinais e sintomas. Tudo isso são ótimas opções, mas tudo linkado, né? Todos esses pilares, todos juntinhos aí, para a base ficar fortalecida, pessoal. Porque se a base não estiver fortalecida, tudo desmorona. Aí você não consegue seguir. Aí não tem segredo, gente. Combinado, pessoal? Então, ó, essa era a live de hoje para falar um pouquinho sobre ansiedade para vocês. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me mandem no direct, a gente pode conversar por lá. Essa live ela vai ficar salva até amanhã. Eu vou deixar ela salva. E é isso, gente. Se não tiver nenhuma dúvida, muito obrigada de quem participou da live de hoje. Quem tá aqui em pleno feriadão, né? Porque eu sei aí que é muito corrido pra todo mundo. A gente tá no meio da semana, de certa maneira. Mas muito obrigada a quem participou. E sexta-feira a gente tem mais uma live, porque toda semana eu tô fazendo 2 tipos de live, gente. Pra cada dia, vim trazendo um assunto pra vocês mesmo, que eu sei que pega muito com a ansiedade, né? Com a alimentação, né? Então falamos de ansiedade, falamos de sono, falamos com relação à fome, com relação à autorresponsabilidade. Então cada live é um ponto que eu sei que interfere quando a gente pensa em emagrecimento. Fechado, pessoal? Então, ó, muito obrigada mais uma vez quem participou. E qualquer dúvida, só mandar um direct pra mim lá. Beijos e boa noite pra todo mundo, gente. Tchau. Até mais.